Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, o professor Rubens Leal com a disciplina Geografia, para a nossa aula de número 3, ainda referente à unidade 2, que trata exclusivamente de globalização. Só que agora, nessa terceira aula, nós iremos para o segundo tema inerente à globalização, que diz respeito à globalização cultural. A globalização cultural é tudo isso que nos rodeia hoje, nessa questão de mídia, informações, programas de computadores, internet em geral, informática, tudo isso que vai globalizando o mundo de um modo mais homogêneo, cultural. Então vamos para as características principais desse processo de globalização cultural da atualidade, muito presente nas últimas décadas do século XX e nessas décadas iniciais do século XXI. Vocês vão perceber que em muitos aspectos desse processo de globalização cultural, vocês vão se encontrar inseridos. Nós todos, hoje é o que nós chamamos de o mundo é uma aldeia global, é assim que nós chamamos. Ou seja, todos fazemos parte da mesma tribo, porque geralmente nós gostamos das mesmas coisas. Temos hábitos similares, hábitos de consumo, de comportamento, mídia, propaganda, tudo isso faz parte desse processo de globalização cultural muito presente em nossas vidas hoje. Então não se surpreenda se em algum momento da minha fala você perceber que algo que eu estou tratando aqui se parece muito com a realidade que você vive no dia a dia atual. Então vamos a essas características do processo de globalização cultural referentes ao tema 2. A primeira característica é a intensificação das trocas culturais entre os povos. Nunca, em nenhum momento da história, houve uma interação tão grande entre os povos, Uma interação cultural, projetos culturais similares, homogêneos, projetos de consumo. Vamos dar alguns exemplos. Hoje, os mesmos automóveis que circulam nas ruas de Nova York, de Londres, de Paris, são os mesmos automóveis que circulam nas ruas de Picos, por exemplo. Dependendo, obviamente, do padrão de consumo de determinada sociedade. Os mesmos games que os jovens utilizam na Europa, no Japão, na Oceania, na América do Norte, são os mesmos que podem ser compartilhados por vocês. Inclusive, vocês sabem que muitos jogos online, você joga com pessoas de outro lado do mundo. Pode ser, inclusive, pessoas, vizinhos seus, que você joga online, mas você pode jogar com pessoas de outros países. Vocês sabem, por exemplo, que algumas trocas culturais elas são inerentes a gente. Vamos dar um exemplo. Atualmente, na Covid-19, o que mais nós temos são trocas culturais. Países que já passaram por um processo mais ferrenho dessa virose, estão agora passando parte do aprendizado, porque geralmente quem vivencia já tem uma experiência para passar para aqueles que ainda estão vivenciando o processo. Então é muito comum hoje, por exemplo, nesse processo do Covid-19, o Brasil, o Ministério da Saúde, buscar alternativas, buscar essa troca de informações culturais com Estados Unidos, com a Alemanha, com França, com Itália, principalmente com a China. Por quê? Porque são países que já vivenciaram, estão vivenciando, mas já numa etapa mais avançada desse processo. E como o Brasil está adentrando esse processo, está na sua parte intermediária, é bom haver uma troca de relações culturais para a gente saber como lidar com essa crise. Do mesmo modo, essa troca cultural é acompanhada da troca de produtos, Vocês percebem, por exemplo, que boa parte dos respiradores, máscaras, materiais de proteção para os profissionais da saúde, eles são importados principalmente no mercado chinês, mas também no mercado americano, europeu. Então é essa troca cultural que dinamiza o mundo, Hoje nós não somos mais isolados, todos nós temos intercâmbio cultural com outros países. O que dizer, por exemplo, dos jovens universitários que fazem intercâmbio em outros países? Existe um programa no Brasil chamado Educação Sem Fronteiras, para jovens, ou Ciências Sem Fronteiras, como você queira, para jovens universitários que podem se cadastrar para de repente fazer intercâmbios no México, no Canadá, em Portugal, nos Estados Unidos, intercâmbio cultural, conhecer uma nova cultura, conhecer uma nova realidade de ensino superior. Então eles vão passar alguns meses no intercâmbio todo pago pelo governo federal e trazem essa experiência para os seus colegas. É essa a troca cultural que a globalização nos proporcionou. Agora, por que a globalização nos proporcionou? Porque tornou o deslocamento das pessoas, das mercadorias, dos serviços mais rápido, mais dinâmico. Antigamente se falava de viajar para o exterior, era algo uma realidade muito distante da nossa. Tenho certeza que alguns de vocês já foram, por exemplo, à Disney, e outros irão.
no futuro. Por quê? Porque hoje isso se tornou mais consolidado no mundo. Essas trocas culturais se tornaram mais corriqueiras. Vamos então para o segundo tópico, de globalização cultural. Disseminação de hábitos e valores de consumo. Como eu havia frisado agora há pouco, hoje basicamente os mesmos produtos lançados em países de primeiro mundo, em países desenvolvidos, eles podem ser adquiridos por países subdesenvolvidos ou emergentes, dependendo obviamente do poder aquisitivo dessa população. Como eu havia dito, hoje há uma disseminação de hábitos e valores de consumo. Os jovens hoje, por exemplo, eles interagem, eles são conectados. E hoje o que é moda na Europa, o que dita moda nos Estados Unidos, também é moda aqui. As grandes marcas, os grandes artistas, as grandes séries, filmes, tudo isso é instantâneo hoje, né? Hoje vou dar um exemplo, por exemplo, a Netflix. A Netflix é algo que ele é global. A Netflix é um aplicativo que foi lançado e que torna a possibilidade dos jovens em qualquer lugar. Basta ter uma rede mundial de computadores, a famosa internet, e você tem acesso a uma gama de séries e filmes que são assistidos instantaneamente no mundo todo. À medida que eles são lançados, a internet padroniza. E hoje, se o jovem americano está assistindo determinada série, você também está acompanhando, sem nenhum problema. É o que nós chamamos de disseminação de hábitos e valores de consumo. Então, hoje é muito comum que haja essa aldeia global, que os consumos sejam padronizados. Fast food, por exemplo. Vocês sabem que as grandes marcas estão no mundo todo. E hoje, o mesmo lanche que o McDonald's oferece no seu país de origem, nos Estados Unidos, é o mesmo que se oferece em qualquer filial do McDonald's, por exemplo, em Teresina, lá no Piauí Shopping, com o mesmo padrão de qualidade. É uma das propostas da disseminação dos valores de consumo, dos hábitos de consumo. Por exemplo, os centros de comércio, os shopping centers. Shopping center é a criação americana de algumas décadas atrás e que hoje, na verdade, é uma segunda casa, é uma extensão da nossa casa. E ao shopping é diversão, e ao shopping é reencontrar os amigos, é assistir a um bom filme, enfim. E shopping center, esse centro de comércio, ele é criação americana e o mundo todo tem. Hoje cidades medianas, como Picos, gostam de shopping center para dar uma maior atração, um maior entretenimento às pessoas. E vocês percebam, principalmente no final de semana, que as pessoas têm um tempo do lazer, boa parte desse lazer é distribuído no shopping center. O shopping center é a referência, não só aqui em Picos, nas grandes capitais do Brasil, em grandes metrópoles globais. O shopping center é uma realidade desse processo de disseminação e valores de consumo, inclusive, pessoal, de hábitos também de consumo. Inclusive, percebam até que a estrutura física, a estrutura arquitetônica dos shopping centers, elas são até semelhantes. Elas são muito similares. Você adentra num shopping center em Teresina, é mais ou menos o mesmo padrão de um grande shopping center em Salvador, em Recife, em Fortaleza, em São Paulo. Por quê? Porque quando o empresário vai construir o shopping center, ele viaja a algumas capitais para analisar a infraestrutura dos shoppings para fazer algo similar, algo como se fosse padronizado. Padronizado. Tudo bem. Então vamos para o nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico diz respeito ao capitalismo informacional, que tem muito a ver com a indústria cultural e mídia. Vamos entender esse capitalismo informacional. O capitalismo, pessoal, é bom que vocês saibam, teve 4 fases desde sua origem. 4 fases ao longo do seu processo evolutivo. A primeira fase é o capitalismo comercial. É lá da expansão marítima comercial, o início da globalização. A segunda fase do capitalismo é o capitalismo industrial, dos séculos 18 e 19. A terceira fase do capitalismo é o capitalismo financeiro ou monopolista, entre os séculos 19 e 20. E se consolidou no século XX a 4ª fase do capitalismo. Agora ela se estabeleceu definitivamente no início desse século XXI, que é o capitalismo informacional. Informação, propaganda, mídia, né? Hoje se consolidam, por exemplo, a informática, né? A TV, as grandes estruturas de cinema de Hollywood, as emissoras só de informações, né? A internet, os sites, por exemplo, hoje a gente abandonou muito o papel. As informações elas vêm por sites. Você perceber, a Folha de São Paulo tem um site. E você não necessariamente precisa, ao assinar a Folha de São Paulo, ter o jornal escrito. Você pode simplesmente baixar o site, né? E acompanhar todas as notícias diariamente. E assim a revista Veja
que tem a sua versão impressa para aqueles conservadores, aqueles que gostam ainda da estrutura do papel, mas já existe uma versão da Veja online, para que você não receba assinatura em sua casa, mas tenha acesso à internet para obter todas as informações que você precisa em todos os âmbitos. Esse é o capitalismo informacional. Só que vocês têm que entender que, além da informação, isso é uma fase do capitalismo que mexe com muito dinheiro, com mídia, com propaganda. E é aí que entra a quarta característica da globalização cultural: a indústria cultural e a mídia. Vocês já perceberam que em boa parte dos filmes hollywoodianos existem sempre algumas propagandas durante a passagem do filme, marcas famosas no mundo todo, marcas esportivas, a Coca-Cola, que é famosa por estar em muitos filmes de Hollywood. Cada marca daquela que aparece em determinada parte do filme, ela paga um valor de patrocínio para o filme, porque a marca está sendo vista em todos os cinemas do mundo. Vocês já perceberam que durante as partidas de futebol, de momentos em momentos, em alguns minutos, as propagandas acontecem durante a narrativa do jogo e depois nos intervalos, entre um tempo e outro? Ali são 10, 15 minutos de propaganda. Vocês já perceberam que as provas do Big Brother, a prova do anjo, da liderança, geralmente são organizadas, são propostas por grandes marcas, inclusive em algumas delas, vamos dar um exemplo, em algumas delas o concorrente ali da casa ganha o produto. Por exemplo, vou aqui citar a questão da Fiat. Eu vi uma prova do Big Brother que o vencedor ganhou uma picape Toro da Fiat, né? A Fiat paga para que sua marca apareça ali, porque é um programa visto por milhões de pessoas no Brasil. O Super Bowl nos Estados Unidos, pessoal, tem a propaganda mais cara do mundo. A final do Super Bowl, que é o esporte ao lado do basquete, são os dois esportes mais vistos, futebol americano e o basquete. A final do Super Bowl é um show pirotécnico. Já teve, por exemplo, Michael Jackson no intervalo do Super Bowl. E esses intervalos do Super Bowl são caríssimos para a empresa vincular ali a sua propaganda, porque mais de 200 milhões de cidadãos americanos estão ali parados na frente da TV assistindo aquele evento. É o evento mais visto proporcionalmente nos Estados Unidos durante o ano todo. Isso envolve uma cifra muito grande de dinheiro. Vocês sabem que existem empresas que se destacam nesse papel midiático, que vivem basicamente disso. Vou dar exemplo aqui em Picos. Aqui em Picos nós temos estúdios que vivem de mídia, de propaganda, de preparar comerciais para grandes empresas. Você percebe, por exemplo, a Virtex. A Virtex tem várias propagandas vinculadas aí. Na TV Picos, nos outdoors, ela tem um estúdio, ela contratou um estúdio para fazer essa prestação de serviços, de diversificar a marca, de levar a marca a mais consumidores. Do mesmo modo, você vê empresas que trabalham com outdoors. Outdoor é mídia. Sua marca vai estar sendo vista. Você tem aqui a Multimídia, você tem a Color System, você tem outras menores que trabalham com propaganda, com mídia. Então isso envolve uma gama de investimentos e envolve geração de emprego e renda para muita gente. Imaginemos Picos, que é uma cidade mediana, tem muitas empresas envolvidas nisso, fazendo cobertura de eventos, preparando marketing, propaganda, porque a propaganda, pessoal, é uma coisa muito, é um dito popular muito interessante e muito real. A propaganda é a alma do negócio. Tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Então sua marca ela tem que estar em evidência. Por exemplo, agora é um período que as empresas, por decreto, por lei, estão, em sua maioria, fechadas. De repente, ficando fechadas 30, 40, 50 dias, algumas podem entrar no esquecimento. Então, a propaganda aqui ela tem que ser mais contundente. Ela tem que ser mais interessante, que é para manter a visibilidade da empresa, mesmo ela estando fechada. Agora, a gente tem que ter cuidado também com algo. É a propaganda falsa. É você forjar dados, você forjar determinados conceitos que não são inerentes à sua empresa. Você falsear, né? Por exemplo, em Fortaleza, existe muito caso nessa disputa entre escolas privadas, existem muitos casos de notícias falsiosas por determinadas empresas virarem processo judicial. Empresas que lesam, que inventam números de aprovações que não existem. E as outras empresas do ramo, as outras escolas, terminam entrando na justiça, porque ali é propaganda enganosa, como a gente chama. Então a gente tem que saber filtrar. Nem tudo que a mídia diz, até porque você sabe que o vendedor, tudo que você perguntar a ele, ele vai dizer que é bom. Então a mídia tem também suas ciladas, né? A gente não pode
né, aceitar tudo pronto e acabado. Do mesmo modo, a gente não pode acreditar em tudo que se coloca nas redes sociais. A mídia também atua lá. Vocês sabem que entre um intervalo e outro no YouTube existem as propagandas. Vocês sabem que muitas lives que você assiste agora, que é a moda, a propaganda está lá inserida. Você sabe que às vezes você está assistindo um clipe no YouTube já gravado e que esse clipe, para irritar a gente, ele em determinado momento ele para e entra uma propaganda. Porque a ideia é que você assista a propaganda para que depois você continue a ver a sequência do clipe. É a mídia que está atuando em todos os segmentos. Isso é inerente ao processo de globalização. É por isso, pessoal, que as empresas investem tanto na mídia, né? Por quê? Porque ela traz sua empresa para ênfase. As marcas começam a vir à cabeça. Existem marcas que quando você trata de um determinado produto, aquela marca já vem à sua cabeça. Esse é o papel da mídia. Esse é o papel cultural da globalização. Marketing, propaganda. Vamos continuar? Então, para nós finalizarmos, nós temos ainda 3 características desse processo de globalização cultural. A desigualdade no acesso aos meios de comunicação, e isso é sério. Isso é sério por quê, professor Rubens? Por exemplo, porque você, nesse momento, está assistindo a minha aula. Mas, por decreto, o governo do estado, por exemplo, estabeleceu que na escola pública seja similar. O problema é que, segundo dados do próprio governo, apenas 42% dos alunos das escolas públicas têm acesso à internet. Então, pouco mais da metade desses alunos, eles não vão ter condições de assistir minha videoaula. Ou seja, vocês no lar de vocês, no conforto da casa de vocês, vocês têm uma internet de qualidade, que possam baixar até vídeos mais longos, filmes e assistirem. Mas a internet ela não chega com a mesma qualidade em todos os lugares, muito pelo contrário. Eu vou dar um exemplo, aqui em Picos existem algumas partes do município que não tem nenhum provedor de internet atuando. Não tem sequer uma área de celular, uma área para fazer uma ligação. Então, infelizmente, ainda há um desigual acesso a esses meios de comunicação. Enquanto alguns têm uma internet boa, rápida, satisfatória aos seus interesses, né, às suas demandas, outros sequer têm acesso à internet ainda porque vivem em áreas onde a modernidade não chegou, a tecnologia não chegou. E isso termina sendo uma questão muito complexa do processo de globalização, essa desigualdade do acesso. Existem, em pleno século XXI, lugares no interior desse Brasil afora que não tem sequer uma área de celular. Quanto mais um provedor de internet que possa disponibilizar uma internet de qualidade. A padronização cultural é o nosso penúltimo desse processo de globalização cultural. Padronizar é estabelecer, vocês sabem, um padrão cultural. Vamos dar exemplo? As modas. As modas, o que se veste, o que se ouve, isso pega muito rápido, pessoal. Há 2 meses atrás ninguém sabia o que era live. Se eu falasse em o que é uma live, ninguém saberia. Depois que o cantor Gustavo Lima criou a primeira live e agradou ao público, hoje em dia você pode ir para o YouTube todo dia e colocar live do dia e vão ter várias lives. Você vai ter que escolher de acordo com o seu gosto musical qual é a live. E a live é um exemplo de padronização cultural. Eu estou até comentando sempre com meus colegas, comentando agora com vocês, quando passar tudo isso, uma coisa vai fazer falta, a live. Porque você vai assistir o artista do conforto de sua casa e de um modo que ele nunca se apresentou. Basicamente sozinho, né? A capela, sem a banda, sem toda aquela estrutura de som, de luz, palco, multidão. Então perceba que se tornou uma padronização cultural. É algo que é novo, mas que já caiu no gosto popular, já virou moda. E nós temos, do mesmo modo, e isso é perigoso, que esses padrões culturais se estabelecem, nós temos também a certeza de que eles, do mesmo modo, também sucumbem. Os padrões culturais hoje, eles são efêmeros. Professor Rubens, o que é efêmero? Rápidos. As modas duram pouco tempo, porque a globalização ela é muito dinâmica. Percebam, existem músicas que têm os seus 15 minutos de fama. 2, 3 meses e daqui a pouco você não ouve mais falar do artista, por exemplo. Do mesmo modo como ele explodiu, ele desapareceu. Diferentemente de 50, 60 anos atrás, quando artistas se consolidaram e continuam consolidados até hoje. Eu estava assistindo, por exemplo, a live do Roberto Carlos, tinha quase 2 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Perceba que é um cara que ele fez muito sucesso nos anos 60 e 70, mas continua tendo seu público cativo. Diferentemente de outros artistas que eu não vou citar aqui, mas que vocês sabem, que tem um padrão que dura pouquíssimo tempo.
Por quê? Porque se não mantiver um trabalho de qualidade, ele sucumbe. Esse é um aspecto negativo da padronização cultural. Os valores culturais, eles são efêmeros, eles são muito rápidos e logo logo eles caem no esquecimento. E para nós finalizarmos, vamos para o nosso último tópico, as redes sociais e ambientes virtuais. Vocês vão lembrar que na minha aula 2 eu já havia antecipado um pouco disso. Hoje em dia nós temos muitos amigos virtuais e poucos amigos presenciais. Hoje em dia nós estamos muito mais debruçados sobre a tela de um celular do que sobre um bom livro. Hoje em dia a gente está muito mais conectado numa TV a cabo do que conversando com seus parentes, seus amigos. Hoje em dia os bate-papos são virtuais. Hoje em dia as rodas de conversa são grupos em redes sociais. Então é bom porque dinamiza, porque você recebe um pouco de tudo. Mas é ruim porque acabam os laços de afetividade, de presença. Muitas famílias estão sendo destruídas pela falta do diálogo. Porque o pai, a mãe, os filhos, cada um tem um celular e ao invés de eles estarem conversando entre si, tratando de seus problemas, eles estão expondo nas redes sociais. O que é comum você observar? É comum quando um jovem comete suicídio, você correr para as páginas, as redes sociais dele, e você vê de repente textos que já haviam antecipando isso. Porque ele coloca lá nas redes sociais o que ele tinha vontade, por exemplo, de conversar com um irmão e não tem essa abertura. Então as redes sociais hoje são uma terra, às vezes até de desabafo. E aí está lá ele contando lá, nos dias anteriores ao seu suicídio, tudo que o afligia. Porque falta o diálogo. As redes sociais, esses ambientes virtuais, eles têm os aspectos positivos, mas têm os negativos. E eles também são perigosos. Por quê? Porque as redes sociais, esses ambientes virtuais são mundos de ninguém, sem leis. Eu posso, por exemplo, criar um perfil falso só para atacar um desafeto. Eu posso pagar uma empresa só para criar fake news sobre determinado artista. Vamos dar um exemplo. Eu soube, por exemplo, que, não vou citar nomes, mas eu soube que alguns artistas estavam contratando empresas para criar notícias falsas sobre Gustavo Lima. Criar notícias falsas que é para ir minando a imagem dele. Ah, professor, mas o povo vai descobrir. Mas até que se descubram, o estrago já está feito. Muitas fake news permeiam esses ambientes virtuais, através de perfis falsos, simplesmente pela ideia da maldade, denegrir a imagem de uma pessoa ou de uma empresa. No cenário político isso é muito comum, no cenário do entretenimento isso é muito comum. Então esse é todo o processo que permeia o nosso tema 2, globalização cultural. Eu espero que tenha sido entendido e chamo vocês a irem para as atividades do livro, pessoal. Conforme vocês vão assistindo às aulas, vão para o livro para vocês tentarem resolver as atividades. Um abraço e até a nossa próxima aula.